Alegria, Cristo ressuscitou e é o primeiro domingo que estamos celebrando a partir de Roma, da nossa nova fundação. Então, alegramos-nos profundamente do coração da igreja, queremos desejar a todos um santo domingo, um santo Dominus Dei, um santo dia dedicado a Deus, à escuta da palavra de Deus. E hoje as leituras vêm nos provocar de verdade essa contemplação do seu mistério e da sua bondade em nossas vidas. Gênesis 2, 18 a 24, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens, todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhes desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, um homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Não é bom que o homem fique só. O Senhor quer nos criar e recriar, sendo capazes de sermos seres de comunicação, de relação, de comunhão. Então sejamos capazes dessa comunicação, dessa relação com os outros, dessa comunhão. Uma pessoa que se isola, uma pessoa que não é capaz de dialogar, de entrar em relação, é uma pessoa que ainda é matura. Peçamos a graça de amadurecermos a ponto de podermos nos relacionar com qualquer pessoa, mesmo com os nossos inimigos, mesmo com aqueles que nos criticam, mesmo com aqueles que têm dificuldade de se relacionar com os outros. Que o Senhor nos faça auxiliares verdadeiramente uns dos outros para o nosso amadurecimento. Salmo 127, felizes todos aqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa será uma vinha fecunda, no recesso do teu lar, teus filhos, rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião e verás a propriedade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Hoje estamos nessa cidade santa que é Roma, que é imagem da Jerusalém celeste. Ela é imagem dessa cidade bela, toda ornada para ser desposada pelo Senhor, porque ela se deixa iluminar pela luz do Cordeiro. Rezemos pela cidade santa, que é os céus, rezemos por Roma, rezemos também por Jerusalém, rezemos pela Jerusalém interior das nossas almas, para que aí Deus possa vir colocar a sua paz. Hebreus 2, 9 a 11, vemos todavia a Jesus que foi feito por um pouco, menor que os anjos, por causa dos sofrimentos, da morte, coroado de honra e de glória, é que, pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição, por meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto santificador quanto santificados, todos descem de um só. Razão para que não se envergonhem de o chamar irmãos. Então, tanto o santificador quanto o santificado, todos descendem de um só. E por isso somos chamados a ser irmãos. A graça de Deus é em favor de todos os homens. E Ele quer conduzir os seus filhos à glória. Será que nós aceitamos viver da sua graça? Será que nós aceitamos viver nessa condução para a sua glória? Será que nós aceitamos nos deixar levar à perfeição através dos sofrimentos? Aceitemos os sofrimentos. E qual é hoje
nessa Lexio, faz memória, qual é hoje o teu maior sofrimento que você aceita para se deixar conduzir até a glória, que você aceita para ser aperfeiçoado, para ser levado até a perfeição. Qual é esse sofrimento que é como esse bisturi do Pai, que te santifica, que te trabalha, que te trabalha o coração para que ele se torne aquebrantado diante da presença do Senhor. Marcos 10, 2 a 16. Alguns fariseus aproximaram-se dele e para pô-lo à prova perguntaram-lhe: é lícito a um marido repudiar a sua esposa? Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhe disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre este ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar a sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério. Traziam-lhe crianças para que as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. E vendo isto, Jesus ficou indignado e disse: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-os e impondo as mãos sobre ele. O Senhor insiste em nos alertar contra tudo que é dureza do nosso coração, que permite divórcios. E o Senhor insiste em dizer: precisamos de um coração de criança, precisamos de um coração que se deixa ensinar e que se deixa refazer nessa grande unidade que Deus criou, homem e mulher. Unidade que significa igualdade em dignidade, mas diversidade, porque um homem e uma mulher são completamente diferentes, mas justamente isso é que vai fazer a sua grande complementaridade. A comunidade de vida, a comunidade de aliança, a igreja, é essa escola da complementaridade, da alteridade, o outro, abrir-se ao outro, o outro que é diferente, o outro que pensa de forma diferente, o outro que reage de forma tão diferente. Alteridade, sermos capazes de escutar o outro, de acolher o outro e de nos encaixarmos um no outro para juntos criarmos um mundo novo. Peçamos essa graça hoje de estar a serviço da unidade, estar a serviço daquilo que Deus pede para cada um de nós. E hoje, da regra pastoral de São Gregório Magno, ele diz assim: o pastor seja discreto no silêncio e útil na palavra. O pastor seja discreto no silêncio e útil na palavra. Para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente do que é reto. E segundo a palavra da verdade, absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor. Mas por se esconderem no silêncio, agem como mercenários e fogem à vinda do lobo. Então o pastor deve ser aquele que sabe o que dizer no momento certo e calar quando é preciso calar. Mas um pastor não pode se omitir de dizer aquilo que vai salvar através de uma palavra de correção, de repreensão, uma palavra que vem para admoestar, para pôr a pessoa de novo na luz. Então, peçamos essa sabedoria quando devemos falar e quando devemos silenciar. Olá, eu sou a irmã Miriam e sou consagrada da comunidade Sementes do Verbo. Sou portuguesa e estou aqui há 5 anos na missão do Rio de Janeiro. É com grande alegria que eu posso anunciar para você que eu e mais 3 irmãs vamos fundar a missão de Roma,
bem perto do nosso querido Papa Francisco. Vamos ter uma casa intercessora que espera ajudar muito a Igreja e também fazer com que a pobreza da fé que está esfriando possa ser reavivada com a juventude consagrada a Deus. Então, pedimos esse contributo de padrinhos, benfeitores, porque começar uma fundação sempre tem os seus custos na Europa, saber a língua, começar do zero. Então, se puder nos ajudar, o Senhor com certeza vos vai recompensar. E com certeza vamos interceder por cada um de vocês junto ao querido Papa. Então, Dio benedice. Eu sou a irmã Edith Maria e com mais 3 irmãs vamos começar a nova fundação da comunidade Sementes do Verbo no país das Filipinas. Nós vamos para uma ilha no sul do país chamada Masbate, a pedido de uma outra comunidade. Essa comunidade trabalha com pessoas que vivem dificuldades, problemas em relação a drogas, dependência química em geral. E eles nos pedem um apoio espiritual, e o apoio espiritual é a palavra de Deus. Então nós pedimos que você possa se juntar à nossa equipe, que você possa ser um missionário conosco. Com a sua doação, com o seu apoio financeiro, nós podemos fazer com que a palavra de Deus alcance muitos corações nas Filipinas, especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Muito obrigada!